Graças a paz, que o Senhor te abençoe nesse dia. Estou aqui saindo da minha casa para ir buscar minha filha no colégio e Deus me trouxe uma palavra no meu coração para compartilhar com você nesse dia. Eu quero falar um pouquinho sobre as 3 coisas que atrapalham o nosso chamado. Talvez você é uma pessoa que tem tido dificuldades de exercer o teu chamado onde o Senhor tem te colocado. Durante alguns anos, eu comecei a perceber alguns fatores importantes que são de suma importância para o entendimento do nosso chamado. Eu quero compartilhar com você aqui rapidamente 3 tópicos que nos atrapalham, que nos frustram de exercer o nosso chamado. E o primeiro deles seria a falta de capacitação. Muitas pessoas querem estar nos altares, querem servir ao Senhor, mas não têm a capacitação correta. E a verdade é a falta de capacitação gera transtornos, gera frustrações, exatamente, frustrações. Então tem muita gente que quer estar no altar, mas tem muita gente que não quer pagar o preço. Eu quero dizer aqui, se você faz parte de qualquer ministério, se você é líder ou se você é liderado, você precisa se capacitar. A capacitação ela é um instrumento muito importante para o sucesso do teu ministério. A capacitação é muito importante para o desenvolvimento do teu chamado. Então talvez hoje você tenha uma frustração ministerial, não é por causa do teu líder não é por causa da tua igreja não, talvez seja por causa que você não tenha habilidade, capacitação. Então treine, estude, se capacite. O segundo tópico aqui muito importante, que motiva essa causa da frustração no nosso chamado, é a falta de unção, a falta de espiritualidade, a falta de busca com Deus, a santidade. Na verdade, quando você alinha a capacitação com a santidade, com a busca ao Senhor, não tem por que não dar certo o teu ministério. Então, a santidade, buscar poder de Deus, buscar a glória de Deus, buscar, na verdade, ser um adorador, isso é de fato fundamental para que quando a habilidade se alinhar ali com a unção, algo sobrenatural venha acontecer. E o terceiro motivo, o terceiro tópico, pela qual muitas pessoas se frustram no teu chamado, é porque talvez onde você esteja não tenha, talvez, o mínimo de estrutura. Eu falo isso porque existem muitos lugares, muitas igrejas que não têm a mínima estrutura para exercermos o nosso chamado. E essa falta de estrutura talvez dependa de várias situações. Eu não estou falando aqui que você tem que sair da sua igreja por causa da falta de estrutura. O que eu quero dizer é que você tem que ser uma pessoa que vai gerar essa estrutura na tua igreja e onde você tem vivido. Porque você tem capacidade, você tem chamado, você tem unção, mas você está num lugar que precisa de uma estrutura, então seja você o motivador, seja você aquele que vai criar a estrutura. Mesmo que você comece do zero, crie a sua própria estrutura. Porque através dessa estrutura que você for criar bem consolidada, alinhado com a capacitação e alinhado também com a unção, com certeza, não vai ter dificuldades. Não vai ter ninguém que vai impedir o teu chamado de crescer. Não vai ter ninguém que vai impedir de Deus te usar. Porque você vai estar se capacitando, unção de Deus sobre a tua vida, e você vai estar numa estrutura que flua. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te guarde poderosamente. Olha, eu posso dizer uma coisa para você: aqueles que têm um verdadeiro chamado, eles nunca ficam parados. Aqueles que têm um verdadeiro chamado sempre têm algo para fazer. Aqueles que têm um verdadeiro chamado não ficam olhando os defeitos dos outros, não ficam olhando os defeitos da sua igreja. Então, vai trabalhar, se capacite, estude, ore, jejue, busque a Deus e monte uma estrutura que venha ser um canal de crescimento para a tua vida, para o teu ministério, para a tua igreja. Que Deus te abençoe.